Bom dia, igreja. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Deus permaneça com vocês nessa manhã, com todos nós. Passemos agora o momento de continuar a nossa adoração a Deus, mas agora por meio da pregação da palavra e especialmente por meio da atenção que nós vamos agora direcionar para a exposição bíblica. E hoje nós continuaremos a nossa série de exposições do Evangelho de João. Hoje é a parte 9, o episódio 9, a série chamada A Glória do Verbo Encarnado, exposição do Evangelho segundo João. E o título do sermão de hoje é O Batismo de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo. Um pouco do que o irmão William já nos ensinou aqui durante a liturgia e do que nós já cantamos aqui no Salmo 110. E vamos cantar também no Salmo pós o sermão. Vamos abrir nossas Bíblias em João 1. João, capítulo 1. Estamos ainda no capítulo 1. E vamos ler dos versos 29 ao 34. Do 29 ao 34. Diz o seguinte a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Oremos. Nosso Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor, por Cristo, o mediador do culto e dos cultos ao Senhor, mediador da nova aliança, da eterna aliança, e por meio de quem nós cultuamos e oramos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque Jesus é o nosso Salvador, e Ele é o ungido do Espírito Santo. Ilumina as nossas mentes nesse momento, para que a sua verdade esteja não só na nossa mente, mas no nosso coração. Ou seja, que o conhecimento, Senhor, ele de fato transforme a nossa vida e a nossa maneira de viver e de nos relacionar com o Senhor e com o nosso próximo também. E com nós mesmos, com o nosso próprio pecado. Nos ilumine, Deus, e nos limpe pela sua palavra do nosso pecado, nos fazendo mais fiéis ao Senhor, mais santos como o Senhor é santo, a imagem de Cristo, o Filho. Eu oro por meio dele. Amém. Amém. Meus irmãos, continuando nossa série de exposições do Evangelho de João, como eu disse hoje na parte 9, e nós ainda estamos no capítulo 1. Talvez 2029 a gente termine, 2030, não sei. Mas, meus irmãos, o Evangelho de João, do apóstolo João, ele é um evangelho não sinótico, como eu já disse em outros sermões, e ele possui um tema próprio, uma ênfase própria. Mais que ele seja um evangelho como os outros, ele tem uma ênfase própria, e os irmãos que estão acompanhando a série já sabem que essa ênfase é na divindade de Jesus. O Evangelho de João, ele foca na divindade de Jesus, em expor Cristo Jesus como Deus. Diferentemente de Lucas, que expõe mais a humanidade de Jesus, Marcos, que expõe mais milagres de Jesus, como a confirmação mesmo da sua divindade também, mas mais focado nos milagres, e Mateus, mais focado no reinado em Jesus como rei, o rei dos reis. E o Evangelho de João, ele é muito doutrinário. Ele é muito doutrinário. A gente percebe aqui doutrina, apologética, defesa da fé. Ele fala sobre a divindade de Jesus, combate a heresia sobre Cristo. Ele fala sobre a soberania de Jesus, sobre a eleição, sobre a aliança.
E em João 20:31, nós temos o grande propósito dos escritos, que diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. O propósito dos escritos de João e o propósito de todos os escritos das Escrituras, na verdade, é esse. Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida. Ou seja, não seja meramente intelectual, mas que o conhecimento de Cristo transforme a nossa vida. E no último sermão, foi a parte 8, nós vimos o batismo de João. Nós vimos que o batismo de João não era uma inovação, nem tampouco um batismo cerimonial judaico. Ele não era nada novo, nem nada antigo. Ele era um batismo especial, um batismo para o arrependimento dos judeus. Que João Batista foi o elo de transição entre a antiga e a nova aliança em Jesus. E que ele anunciava o Jesus que já estava no meio dos judeus, mas que não era conhecido por eles, visto como estavam cegos e obscurecidos. E agora, meus irmãos, logo em sequência, ainda na mesma perícope, nós passamos aqui do verso 28, foi dos acontecimentos lá em Betabara, que João Batista falou sobre o seu próprio batismo para os sacerdotes. E agora no verso 29 já começa. No dia seguinte, então, logo no dia seguinte aos acontecimentos do último sermão, nós vemos agora a versão de João, do apóstolo João, sobre o batismo de Jesus. E por que eu digo a versão? Porque todos os 4 evangelhos tratam do batismo de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui nós temos uma versão muito especial, diferente de João, com essa ênfase que nós já estamos vendo sermão após sermão. E diferentemente dos outros evangelhos, meus irmãos, João não narra o batismo de Jesus em si. Vocês perceberam na leitura do 29 ao 34. Ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim tem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse se manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. Percebam, meus irmãos, nos outros evangelhos, esse texto do verso 32, da visão do Espírito descer sobre Jesus como pomba, ele acontece após o batismo de Jesus. Mas aqui, João não menciona, de fato, que ele batizou a Jesus. Esse relato do histórico narrativo nós temos nos outros evangelhos. Vejamos então o relato de Mateus. Abre em Mateus 3. Está com a sua Bíblia fácil e abre em Mateus 3. Vamos ver a versão de Mateus, do apóstolo Mateus, a partir do verso 11 até o 17. Diz o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Isso é João Batista falando. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Então percebam, Mateus narra aqui, de fato, que Jesus, estando na água com João Batista, foi por ele batizado, e após o batismo, desceu o Espírito Santo como uma pomba.
Como nós já vimos, queridos, e deixe o texto de Mateus aberto, se possível, nós vamos retornar para ele em determinados momentos. Como nós já vimos no último sermão, o batismo de João era um batismo transitório da antiga e da nova aliança, um batismo para arrependimento dos judeus. Era um batismo para converter o coração dos israelitas a Jesus. Não que o próprio batismo convertia, mas o batismo simbolizava aquilo que que João Batista pregava, a sua mensagem, que era para a conversão dos judeus a Cristo, a Jesus. E o batismo simbolizava esse arrependimento deles. Mas Jesus vem a João Batista para ser batizado. Ora, o batismo para o arrependimento e Jesus vem a João Batista para ser batizado? Que estranho. Por quê? Jesus precisava de se arrepender de alguma coisa? Jesus tinha algo do que se arrepender? E percebam lá no verso em Mateus 3, no verso 14, o próprio João diz, mas João opunha-se, dizendo, opunha-se, João Batista se opõe. Ele diz, e eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O meu batismo é para arrependimento. Como eu posso? Eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. Como o Senhor, o meu Deus, vem a mim para ser batizado? E a reação de João é de fato a expor um conflito lógico. Ora, como Jesus pode ser batizado por mim? Mas percebam que aqui o Evangelho de João narra. Aqui o Evangelho segundo João narra. E vamos refletir um pouco mais sobre o batismo de Jesus. Sobre o que foi o batismo de Jesus, para quê, se ele tinha algo do que se arrepender. Então vamos para o nosso texto. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como já vimos, então, no dia seguinte, significa que foi no outro dia seguinte, a conversa que ele teve com o sacerdote sobre o seu próprio batismo. Ele foi questionado no sermão passado, nós vimos isso, sobre o seu batismo, qual a autoridade que ele tinha, e ele conversa com eles e afirma, Jesus já está no meio de vocês e vocês não o conhecem. E agora, no dia seguinte, o texto menciona a esse testemunho de João Batista para os sacerdotes enviados. Agora, ele afirmou que Jesus já havia chegado, e agora João Batista passa a testemunhar para o povo de modo geral. Ontem, para os sacerdotes enviados. Agora, ele passa a testemunhar para todo o povo que estava ali reunido, milhares de pessoas possivelmente, que se encontravam com ele para serem batizados ali no Jordão. E o texto diz, então, que ele viu a Jesus. E então ele testemunha. Ele afirma. E essa afirmação, meus irmãos, é muito poderosa. A chegada de Jesus, e ele diz que vê Jesus. E a chegada de Jesus, não só essa chegada física lá, mas a chegada de Jesus ao mundo e o início do seu ministério, do seu ofício, meus irmãos, coloca fim ao ministério de João Batista. A partir de agora, com o ministério de Jesus sendo inaugurado, o ministério de João Batista acaba. Como nós já vimos também em outros sermões, ele era o mensageiro do Senhor. A voz do que clama no deserto, aquele que preparava o caminho, preparou o caminho para Jesus. Então o ministério de João Batista era transitório. E João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz que quando o sol nasce, o amanhecer desaparece subitamente. Então é uma consequência lógica o término do ministério de João Batista por início do ministério de Jesus Cristo. Para isso que ele nasceu. E a natureza do ministério de João Batista era completamente e definitivamente
a anunciar e preparar para a chegada de Jesus. Então João vê Jesus, e então ele olha para o povo, para todo o povo reunido ali, e ele declara o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para o povo e diz: esse é o Salvador, esse é o Redentor, esse é aquele que veio para livrar vocês da sua miséria. João aqui ele está falando sobre o propósito da encarnação de Jesus. Fala, olha, o propósito da encarnação de Jesus é o seguinte: tirar o pecado do mundo. É trazer reconciliação. Mas reconciliação de quê? Percebam o quanto essa expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apesar de curta e simples, ela é complexa. Como nós temos estudado o credo apostólico aqui. Expressões simples, na verdade, podem carregar um significado muito grande. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? E nós não vamos refletir tão profundamente sobre esse verso. O próximo sermão vai ser só sobre esse verso, só sobre o verso 29. Mas percebam, meus irmãos, que o pecado do mundo inclui você. Você faz parte desse pecado do mundo. Jesus só precisou encarnar porque você é um rebelde contra Deus. Porque você, assim como o mundo, se rebelou contra a autoridade não só criacional, mas do nosso Deus. O pecado te afasta de Deus, meu irmão, minha irmã. Mas percebe que não é o pecado do mundo que te afasta de Deus. E nem o pecado de Adão. Nós costumamos falar sobre herdarmos o pecado original de Adão, e isso é uma verdade. Herdamos a culpa, herdamos a natureza. Mas não é o pecado do mundo e nem o pecado de Adão que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é o seu próprio pecado. Crianças, meninos, o pecado de vocês não é nem o que o papai e a mamãe fazem. É o pecado de vocês que torna vocês distantes de Deus. E o próprio Deus sofreu a punição que era sua, tirando o seu pecado. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, meu irmão, minha irmã. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, o seu maldito pecado que te afasta de Deus e da comunhão plena. E para isso, Jesus precisou morrer na cruz, verter o seu sangue, sofrer, padecer, ser humilhado. E muito mais humilhado do que nós podemos imaginar. O sofrimento que Jesus teve não foi meramente físico, nem meramente sentimental. Ele, como Deus, foi afastado do Pai. E isso foi por causa do seu pecado. Cada transgressão da lei que você comete, cada pensamento desobediente, cada intento em desobedecer, sabendo você dele ou não interessa. Foi responsável por colocar Jesus naquela cruz e morrer como um cordeiro sacrificado. Então, meu irmão, minha irmã, arrependa-se hoje de todos os seus pecados e converta-se dos seus maus caminhos. Porque foi o seu pecado que fez Jesus ser sacrificado lá naquela cruz. Do seu bebezinho, titia, ainda aí, pequenininho. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30. Este é aquele do qual eu disse. João Batista diz: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E quem está acompanhando a série já escutou essas palavras dele aqui algumas vezes. Não já? Titia, aí também. João aqui está reafirmando
o seu ofício de anunciar o reino dos céus, anúncio que se concretiza agora. Está chegado o reino dos céus. Jesus está aqui, eis o Cordeiro de Deus. E agora encerra o próprio ofício dele, de João Batista. E João aqui está reafirmando a divindade de Jesus. Reafirmando. Ele repete a mesma declaração que ele já fez no verso 15 e no verso 27. Verso 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E o 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. E agora o verso 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, que foi primeiro do que eu. A terceira vez que o apóstolo João declara isso, sendo dito por João Batista. Jesus veio antes de mim, e é aquele que é depois de mim, e que é antes de mim. Ou seja, ele é o Deus eterno. Jesus é o Deus eterno. E perceba a ênfase que o apóstolo João e o próprio João Batista dão à infinitude, à eternidade de Jesus. Isso conversa, inclusive, com o sermão do culto vespertino hoje. Da imutabilidade de Jesus, do Deus Filho. Verso 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Mais uma vez, João reafirma o seu ofício, especialmente destacando o seu batismo para arrependimento. E fala: por isso, para que ele fosse manifestado e fosse recebido por vocês, geração incrédula de judeus, matadores de profetas, raça de víbora, por isso eu vim batizando para o arrependimento. Ele está reafirmando o seu ofício, que a gente já viu na parte 4 também dessa série de sermões. Verso 32. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E como eu já disse, vocês percebem que não há aqui uma narração, um relato histórico do batismo de Jesus sendo batizado. Isso a gente percebe nos outros evangelhos, e especialmente no texto que nós lemos aqui em Mateus 3. Mas esse acontecimento aqui, ele é narrado nos outros evangelhos como vindo após o batismo, ou no próprio momento do batismo. Foi batizado e João tem essa visão do Espírito Santo descendo como pomba. João, ele não narra o batismo, ele já passa a tratar do significado teológico. João, ele é muito objetivo para algumas questões, e ele tem um foco doutrinário e teológico. E com o batismo ele já passa a tratar desse significado teológico do batismo de Jesus, não propriamente em si da narração dos fatos. Nos outros evangelhos, como eu já disse, como do próprio apóstolo Mateus, o Espírito desce do céu e repousa sobre Jesus, durante o batismo ou logo após o batismo. Então nós temos agora um fato. O Espírito Santo desce, aqui no verso 32, como uma pomba, e repousa sobre Jesus. E agora nós entramos exatamente no significado teológico do batismo de Jesus, meus irmãos. Por que Jesus foi batizado? O próprio João Batista se opôs e disse: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Por que então Jesus foi batizado? E a resposta está no Espírito Santo descer e repousar sobre Jesus. Afinal, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado e não tinha do que se arrepender? E o próprio João Batista explica isso agora por meio do verso 32. Jesus não foi batizado, meus irmãos, por precisar de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça. Isso está lá no verso 15 de Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu.
O que significa isso, então? Cumprir toda a justiça. Por que Jesus foi batizado? Para cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado porque ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ora, mas como assim? Jesus é o Cristo. Essa é a resposta, meus irmãos. Jesus foi batizado porque ele é o Cristo. O que isso significa? Cristo não é o sobrenome de Jesus? Cristo não é o sobrenome de Jesus e nem de Nazaré. Também não é o sobrenome de Jesus. Assim como Batista não é o sobrenome de João Batista. O nome é Jesus. O nome de Jesus é Jesus, que significa Salvador. Assim como Josué. Mas ele é o Salvador perfeito. Cristo é o ofício de Jesus. Cristo é um título que representa o ofício de Jesus. Ele é Jesus, o Cristo. Mas o que significa Cristo? No Antigo Testamento, nós tínhamos uma promessa do Messias. E Messias tem o mesmo significado que o Cristo. Messias no hebraico, Cristo é a palavra Messias no grego. Messias é o título da semente de Eva que viria. Cristo é o título em grego do Messias que veio. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Cristo que veio. Cristo significa, e Messias significa ungido. Ungido. Então, ao chamar Jesus de Cristo, o Novo Testamento está afirmando que ele é o Messias prometido por Deus desde o Antigo Testamento. Vejamos a pergunta 42 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Resposta: o nosso mediador foi chamado Cristo porque foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo. E assim, separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as suas funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja. Tanto no estado de sua humilhação, como no de sua exaltação. Então, foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo. O que significa Cristo? Dizer que Jesus é o Cristo? Significa dizer que ele foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo. Catecismo de Heidelberg, pergunta 31. O nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também esse nome? Resposta: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. E a resposta continua. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. E como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então, o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Significa dizer que ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo. E que ele foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo. Isso significa dizer que Jesus é o Cristo. Esse é o ofício de Jesus. E enquanto na antiga aliança, reis, sacerdotes e alguns profetas eram ungidos com óleo, Jesus foi, acima de toda medida, como diz o Catecismo Maior, ungido diretamente com o Espírito Santo. Não com óleo, com o Espírito Santo. Hebreus 5, dos versos 5 e 6, diz o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor de Hebreus cita textos de 2 salmos, meus irmãos. Do Salmo 110, que nós acabamos de cantar, segundo a ordem de Melquisedeque.
Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto do Salmo 2, versos 6 e 7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que o texto do Salmo 2 diz? Tu és meu filho e hoje te gerei. Eu te ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião. Essa é a unção que Jesus recebeu. Vejamos também o texto do verso 7 do Salmo 45. Salmo 45, verso 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Esse texto se refere a Davi, mas esse texto se refere à unção do Espírito Santo em Jesus Cristo. Então, Salmo 45, 7. E outros textos em Isaías. O irmão William leu para nós um texto em Isaías, hoje mais cedo. E além dele, tem mais 3 textos. Isaías 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus falando, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão dos presos. Então, o batismo de Jesus, meus irmãos, foi então o símbolo externo, público, da sua unção e consagração eterna para o seu ministério. Foi uma consagração solene para o início do seu ministério público. Durante cerca de 30 anos, Jesus viveu em oculto, como um homem comum, porque ainda não era o tempo de sua manifestação ao mundo. E o seu batismo marca o início oficial dessa manifestação. Então, esse é o batismo de Jesus. Ele é o símbolo externo da unção que Jesus recebeu eternamente, conforme profetizado pelos seus profetas, pelo Espírito Santo. Jesus, então, foi batizado com o Espírito Santo. Perfeitamente e completamente batizado pelo Espírito Santo. E nós, meus irmãos, um aspecto muito importante de entender o batismo de Jesus é pensar também no nosso próprio batismo. O batismo é um sacramento da nova aliança, instituído por Jesus em nome da Trindade, com água, e para ser administrado a todo aquele que pertence ao povo de Deus. E nós, meus irmãos, em que pese sejamos batizados, nós somos participantes do batismo de Jesus. E há um grande erro sobre a visão do batismo. Um grande erro. Percebam, nós somos participantes do batismo de Jesus. Tenham isso em mente. Nós somos participantes do batismo de Jesus. Costuma-se pensar, erroneamente, que o batismo é nosso, que Deus instituiu o batismo para os homens e que Jesus decide participar dele, talvez para cumprir uma simples profecia. O batismo é nosso e Jesus também foi batizado. Perceba, o que é o principal? Nós. Mas não, meus irmãos. O batismo pertence a Jesus. Afinal, ele é o ungido do Espírito. O batismo de Jesus foi o batismo por excelência. Ele foi batizado para manifestar publicamente que nele habita o Espírito Santo. O batismo é dele.
Não para o arrependimento. O batismo para o arrependimento é para nós. O dele não. O dele é o batismo perfeito, o sumo batismo, o completo batismo e o primeiro batismo. O batismo por excelência. Nele habita o Espírito Santo. Então o batismo pertence a Jesus. Ele não foi feito participante de uma coisa que era dos homens. Não, o batismo é dele. O batismo é de Jesus. Ele é batizado com o Espírito Santo. E ele recebe o Espírito Santo não apenas para si. Porque percebam, repousa sobre ele. O Espírito Santo repousou sobre ele. Mas ele recebe o Espírito Santo não apenas para si, mas também em benefício de seu povo. Então nós, meus irmãos, que participamos do sacramento santo do batismo, só somos batizados e só recebemos o Espírito, a filiação e a vida eterna por causa da adoção e participação com Jesus. Porque passamos a participar daquilo que já era dele por natureza. Afinal, ele é a cabeça do corpo. Pela adoção, nós nos tornamos, por meio do nosso batismo, participantes do batismo que é dele, do batismo com o Espírito Santo. Então, o nosso batismo depende do batismo de Jesus. E assim como o batismo de Jesus representou o selo público de sua unção e início do ministério, o nosso batismo representa o selo público de pertencimento ao povo de Deus, que comunica nos eleitos a verdade da salvação e da habitação do Espírito. Então nós só recebemos as bênçãos espirituais do batismo. E quais bênçãos são essas? O próprio Espírito Santo habitando em nós. Lembrem-se do sermão do irmão William sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5. O fruto do Espírito. O Espírito habitando em nós. Gera, óbvio, vários frutos e várias consequências. Então, nós só recebemos as bênçãos espirituais do batismo, o próprio Espírito Santo, só recebemos o próprio Espírito Santo em nós. Porque Jesus é o ungido de Deus e o Espírito Santo repousa sobre ele. O Espírito Santo é dele, eternamente. Ele é ungido do Senhor. E por sua graça e adoção, nós recebemos também o dom de filhos, de chamar Deus de nosso Pai, e a habitação do Espírito Santo também em nós. Ou seja, concluindo esse ponto, não foi Jesus que participou de um rito humano, mas os humanos é que foram incluídos em um rito que pertence originalmente a Deus. Portanto, meus irmãos, batismo é uma coisa muito séria. Muito séria. Participar do sacramento do batismo é participar da unção do próprio Jesus Cristo. Quando somos batizados, declaramos publicamente o nosso arrependimento e que nós cremos em Jesus para suficientemente nos salvar do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Contudo, assim como o Espírito Santo repousou em Jesus, ou seja, ele não ficou temporariamente, ele repousou, ele passou a habitar em Jesus eternamente. O nosso arrependimento deve ser contínuo, não passageiro. Nós não devemos simplesmente nos arrepender, nos converter em certo momento e pronto. A salvação, meus irmãos, ela é única. Nós somos justificados em um único ato de Cristo. Mas a conversão, ela é contínua. Nós devemos o tempo inteiro estar nos convertendo de volta para o caminho que é Jesus Cristo. Então, assim como o Espírito Santo repousou sobre Jesus, ele não ficou temporariamente. O nosso arrependimento deve ser contínuo. Devemos sempre estar nos convertendo dos nossos maus caminhos. Porque viver sem arrependimento, meus irmãos, é recusar ser como Jesus. E, consequentemente, profanar o santo batismo. Se você não vive de acordo com a lavagem que você recebeu no batismo, chegou a hora de você se arrepender
e ser verdadeiramente limpo do seu pecado. O santo batismo representa a limpeza, mas uma limpeza contínua. Converta-se todo dia, toda hora. Crianças, vocês que já foram batizados, convertam-se, convertam-se, convertam-se. Se arrependam continuamente, porque o Espírito Santo, que habita em Jesus Cristo eternamente, habita em vós. Não profanem o santo batismo. Se Jesus nos limpou, por que estaríamos sujos? Verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João explica que o grande sinal público de que Jesus era o Messias do Antigo Testamento, ou o Cristo do Novo Testamento, era que o Espírito desceria e repousaria sobre ele. Esse era o grande sinal, o grande sinal. E ele afirma que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Perceba, o que é então o batismo com o Espírito Santo? Nós já percebemos aqui, eu já afirmei que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. O que é então o batismo com o Espírito Santo? Esse batismo com o Espírito Santo não é nenhum tipo de bênção mística que concede superpoderes a alguns crentes, tornando esses melhores do que outros. Isso é uma mentira. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, como pregam os pentecostais. O batismo com o Espírito Santo também não se trata de nenhuma experiência meramente emocional e passageira. Não. Não é nada que você simplesmente sente e depois passa. O batismo com o Espírito Santo é a verdadeira lavagem e purificação espiritual da alma operada por Jesus Cristo. O santo batismo representa essa lavagem espiritual. O batismo com o Espírito Santo, ele é a graça recebida pelo eleito em Jesus Cristo, que é externalizada por meio do sacramento do batismo feito com água. A água que limpa representa o Espírito Santo que nos purifica do nosso pecado. Então, o batismo com o Espírito Santo também não é uma segunda bênção pentecostal, algo que uns crentes têm e outros não. Não é. O batismo com o Espírito Santo é uma condição de todo salvo, ser habitado pelo Espírito Santo. Todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Não há crente que não seja. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em João 17, nós temos a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, essa oração sacerdotal que Jesus faz pelos seus discípulos e por nós. Se você ainda não conhece João 17, ainda hoje, na sua casa, leia João 17 e chore. Chore. Chore de emoção, porque o próprio Cristo orou por nós. E no verso 3, Jesus diz, ele diz, eu desejo a vida eterna, João 17. Assim, verso 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus deseja a vida eterna para os seus discípulos. E no verso 13 ele diz, o que é essa vida eterna? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que há de bom no mundo? O que é a vida eterna? O que um cristão deve desejar? Ou melhor dizendo, qual é o maior desejo daquele que foi batizado com o Espírito Santo?
ter a vida eterna. E qual que é a vida eterna? Conhecer a Deus, o Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E lá no verso 17, ainda da oração sacerdotal, Jesus fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pede ao Pai que nos santifique. Como que nós seremos santificados? Pela palavra. Palavra essa que foi escrita e inspirada pelo próprio Espírito Santo. E é ela que nos santifica. Efésios 1, versos 13 e 14. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o penhor da nossa salvação. O que significa isso? Ele é a garantia. Ele é quem vai nos fazer permanecer, nos arrepender, obedecer. Ele é a garantia. Nós temos o selo do Espírito que garante que não seremos arrebatados da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha a conexão com João 17, 17. Depois que ouvistes a palavra da verdade, em quem vós também estáis, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. E João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quem é o Consolador? Terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo habitando em nós. É viver para ser cada vez mais parecido com Cristo. É enxergar o nosso próprio pecado. É nos arrepender e ser cheio verdadeiramente da palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. E uma pergunta: será que você realmente foi batizado com o Espírito Santo? Se apresenta o fruto do Espírito em Gálatas 5? Você enxerga os seus próprios pecados? Você se entristece com o seu próprio pecado? Lembrem-se, o Espírito Santo que repousou em Jesus, o Cristo, ele habita em nós. E por fim, o verso 34. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João testemunhou que Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele deu o Espírito Santo. Ele afirma no verso anterior que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E é nele quem repousou o Espírito Santo, e ele batiza-nos com o Espírito Santo. Quem pode fazer isso senão o próprio Deus? E João testemunha: esse é o Filho de Deus. Mais uma vez, desde o verso 1, ele está defendendo a divindade de Jesus. Né? Mas é que o próprio João Batista fala isso. Jesus, portanto, é Deus. E a ninguém mais pertence a honra e o ofício de reconciliar os homens com Deus. Somente a Jesus. E Jesus é Deus. Ele é o Salvador, ungido do Senhor, para reconciliar o homem pecador com Deus Santo. Jesus é em quem habita toda a plenitude da glória de Deus. Nós já vimos isso. Aqui em João, Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós já vimos isso no verso 18. E ele se humilhou. Nasceu homem, viveu, sofreu com as mazelas desse mundo caído. Ele foi traído por um dos seus amigos. Ele sofreu muito com o pecado. O pecado fez o nosso Senhor Jesus Cristo sofrer ainda em vida. Nisso consiste a humilhação dele. Vivendo, ele foi humilhado. Porque o pecado fez o nosso Senhor Jesus Cristo sofrer em vida. Os pecados de Maria fizeram Jesus Cristo sofrer quando ele era criança. A injustiça, talvez, de José, que falhou em alguma coisa, fez Jesus sofrer como criança. Ele sofreu pelo pecado, mas não tendo pecado, permanecendo sem pecar. Foi traído, foi crucificado, morto e sepultado.
Ele foi separado do Pai, o ápice do sofrimento de Cristo, mas ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde virá a julgar os vivos e os mortos. Cristo foi entregue como um cordeiro para tirar o pecado de todo aquele que crê. Ele recebeu o Espírito Santo eternamente, meus irmãos. E ele nos dá a graça de receber esse mesmo Espírito, para que nós sejamos chamados filhos de Deus como ele é. Mas ele também é o que batiza com fogo, como está lá em Mateus, nesse mesmo texto sobre batismo, verso 11, Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele batiza com fogo, meus irmãos. E aqui o fogo, ele pode ter dois significados. Em Atos 2, as línguas repartidas como que de fogo fazem com que nós entendamos que o fogo ali representava uma propagação do Evangelho, um espalhamento, uma chama que não se apaga na propagação do Evangelho por meio dos apóstolos. Mas o fogo também, ele significa julgamento e juízo. O verso 12 de Mateus 3 diz que ele limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo. E o que ele vai fazer com a palha? Queimar com o fogo que nunca se apaga. Para o eleito, o batismo com fogo é uma bênção. Lembrem-se de Moisés e a sarça ardente, a sarça que queima e não se consome. Nós estamos no meio desse fogo consumidor que é o nosso Deus. E pela graça, por estarmos dentro de Cristo, não somos consumidos. Mas o fogo para o ímpio é o juízo. Então lembre, Jesus nos dá a graça do mesmo Espírito para que sejamos chamados filhos de Deus como Ele. Para que o Espírito habite em nós, o Espírito que repousa sobre Ele habite em nós. Mas Ele também é o que batiza com fogo e julga todos os seus inimigos. Isso é o que canta o Salmo 2 e o Salmo 110, que nós cantamos hoje. E vamos cantar o Salmo 2 agora, depois do sermão. Ele é ungido do Senhor e Ele batiza com fogo e exerce o seu juízo contra os seus inimigos. Então Jesus não foi um mero homem, um mero sábio, ou um simples profeta ou guru. Ele foi o Filho de Deus, o próprio Deus, o Messias prometido, o Cristo. Então creia nele hoje. Crianças, creiam em Jesus hoje. Quem vai assistir esse sermão depois. Deposite a sua vida e confiança nele e seja habitado e transformado pelo Espírito Santo. Porque, caso contrário, o que te aguarda é o fogo consumidor que destrói o trigo. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor Deus, obrigado. Como sempre, por Cristo, nosso Salvador. E porque, por meio dele, somos batizados por causa do batismo dele. Somos ungidos por causa da unção dele. Recebemos o Espírito Santo porque nele repousa o Espírito. Recebemos a adoção de filhos porque ele é o Filho unigênito. Não somos consumidos pelo fogo porque estamos protegidos dentro dele. Ele é a nossa arca, ele é o nosso propiciatório. Não somos atingidos pela sua ira porque ele está sobre nós e nós estamos debaixo das asas do Cristo. Obrigado, Senhor, por Jesus, o nosso Salvador. Que a sua verdade habite em nós. Que o seu Espírito Santo habite em nós e repouse sobre nós. Que o Senhor nos salve, Senhor, a nós e os nossos filhos. Nos limpe do nosso pecado. Nos purifique, Senhor, para que sejamos limpos
puros, e que nós possamos nos levantar no dia do juízo com Sodoma e Gomorra, com a rainha de Sabá, para julgar os seus inimigos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, permanecer sendo seus inimigos. Nos limpe do nosso pecado, nos faça seus filhos, nos faça habitar pelo seu Espírito. E que nós sejamos os julgadores dos seus inimigos e não eles, Senhor. Não suportaremos. Eu oro por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em resposta, meus irmãos, à palavra de Deus, vamos mandar